Marcos. Capítulo 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não têm o que comer. E, se os deixar ir em jejum, para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram, e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram, 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura esta geração um sinal? Na verdade eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E, deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais, por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais. Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe: 12. E, quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e ele, cuspindo nos seus olhos, e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores, andando. Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima, e ele foi restaurado, e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, mas alguns dizem, Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto, e após 3 dias ressuscitar. E ele falava estas palavras publicamente. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Continua durante a semana.
Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!